No Botafogo tá pegando fogo nos bastidores, envolvendo John Textor e a IG Futebol, e esperamos que não respingue no campo, né? E vamos falar sobre o John, que deve estar de saída e não deve jogar esse mata-mata da Copa do Brasil. Essa saída do John, né, era questão de tempo, o moleque vinha se destacando muito, chamou a atenção do mercado europeu, e agora aparece uma proposta forte do Hessen. E sejamos sinceros, né, 10 milhões de euros por um goleiro é uma baita venda, principalmente no cenário do futebol. Agora, claro que tem o lado esportivo, né? Perder o titular na véspera de um mata-mata da Copa do Brasil não é nada fácil, não é ideal para ninguém, mas o Botafogo soube se mexer rápido, né? E isso precisa ser reconhecido. O nome do Neto, experiente com rodagem na Europa, chega para dar segurança, liderança e até elevar o nível de cobrança dentro do elenco. No fim das contas, é aquela equação que precisa ser equilibrada. Vender bem, repor bem e ser inteligente e manter a competitividade. E hoje, contra o Bragantino, é o teste de fogo para o Léo Link. É hora dele mostrar, né, que também pode ser confiável. Vamos acompanhar aqui esse vídeo que eu trouxe para vocês do canal ESPN, que estão analisando esse cenário do Botafogo aí, a venda do John, o debate também sobre o Textor aí, né, que tá complicado demais. Bora acompanhar. Se reergueu e como o Botafogo foi conquistador na temporada passada, mas talvez a gente esteja percebendo uma esquina complicada. Porque essa cobrança, ela vem muito forte. Ela vem em valores que, pelo que a gente está entendendo, o Textor não tem, e como garantia fica o próprio Botafogo. O próprio clube. E aí, assim, você vai ficar abraçado àquele que te prometeu e te entregou os títulos, ou você vai ficar abraçado ao Botafogo? Porque me parece que chegou numa esquina. Agora, o Textor tem que se pronunciar, o Textor tem que falar, mas o que a gente tem visto é ele se agarrando para tentar minimizar prejuízos, minimizar problemas. Só que prejuízo ele já tem. E aí é preciso ser muito verdadeiro. O prejuízo dele, que cá entre nós, que fica com ele, que não respingue no futebol do Botafogo. No momento agora é salvar o Textor? Não, é evitar que respingue no Botafogo. Que o prejuízo fique maior para o Botafogo. Exatamente. Cada um com seus problemas, e o Botafogo é superior ao Textor. Acho que isso é que tem que ser... Ficaria o Botafogo com a Eagle em melhor situação que fica com o Textor? No momento, parece que sim. Só que a gente está ainda muito no início dessas confusões. Rafa? Então, Glaucia, Marra, Jufo, a gente está diante de uma situação em que é difícil pontuar para o torcedor do Botafogo, partindo de uma lógica, de uma premissa de que provavelmente o alvinegro não vai dissociar a razão da emoção. Uma coisa é a janela da gratidão. O Botafogo é muito grato ao John Textor, o botafoguense tem que ser grato ao John Textor, porque ele mudou o clube de patamar e a SAF do Botafogo transformou o time alvinegro em uma equipe de alta capacidade de competição, ganhando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa gratidão ela é eterna. Só que o Botafogo institucional não pode pagar o preço de ser o ativo a ser usado numa roda de negociação para resolver os problemas do John Textor. Não existe gratidão que justifique um prejuízo maior do ponto de vista institucional. Em outras palavras, não é porque o Textor fez o Botafogo montar um time competitivo e ganhou o que ganhou no ano passado que ele pode usar o Botafogo como um instrumento para resolver os seus problemas particulares. Essa notificação para o Lyon pagar o que ele não gastou, porque essas negociações não existiram, ela só acontece porque neste momento o Textor está de um lado e a Eagle está de outro lado. Vamos só fazer um raciocínio cronológico. No dia 30 de junho, estrategicamente, a Eagle e o John Textor entenderam que era mais interessante ele, Textor, publicar, divulgar que estava renunciando do comando do Lyon, porque ao fazer isso ele permitiria que os demais dirigentes, por ele supostamente nomeados, articulassem administrativamente para que o Lyon não fosse rebaixado pela questão do fair play financeiro. Foi uma manobra no dia 30 de junho. E aí aparece essa mensagem, esse e-mail do Tairo Arruda, que é o senhor do Botafogo, do dia 18 de julho.
Ou seja, uma vez fora do Lyon, e o Lyon tendo revertido com os novos dirigentes a sua queda administrativa, o John Textor passou a jogar contra a gestão do Lyon por uma questão lógica. A maneira que ele tinha para se salvar dentro ou fora do Grupo Eagle era ganhando algum recurso em cima de uma negociação que não aconteceu, do Lyon com o Botafogo, e que esse recurso fosse revertido como algo vantajoso para a Botafogo SAF. Em outras palavras, ele usa a Botafogo SAF para resolver as suas situações com o Grupo Eagle. E aí é que está o grande ponto da questão. Tokumaha, acho que talvez fosse mais interessante para o Botafogo se permitir ser comandado pelo Grupo Eagle do que pelo John Textor, mas não tem jeito. Por uma questão de gratidão, por uma questão de vinculação, por várias questões, o associativo vai ficar junto com o Textor até o final. E aí, torcedor, sabe qual pode ser o problema de tudo isso? A instituição pagar. O Botafogo ter um impacto esportivo sério, porque vai ter que fazer exatamente o papel que o seu dono atual precisa que seja feito e que não necessariamente é um problema, aliás, não é, né, um problema do Botafogo. Esse é o grande problema, né, Marra? É o grande ponto aí também que o Botafogo acabe arcando com isso, né? E essa relação também entre os clubes, né? Como ajeita em um, tira do outro. Eu acho que isso vai criando uma teia muito complicada, né? Até a gente lembrou também a situação do Crystal Palace, enfim. Sim. Os clubes com essa relação e uma pessoa só, né? Tocando. E Glaucia, isso pode ser um problema de outros clubes também daqui a algum tempo, né? Porque essas redes multiclubes, elas estão pipocando em todo mundo. E existem projetos de muito sucesso, e agora a gente está vendo um caso, e não é o primeiro, a gente está vendo um caso num momento de tensão, de suspense, que quebra com um, dá um problema com um, quebra a linha com o Lyon, quebra a linha com o Crystal Palace e acaba num efeito dominó. Uhum. Por quê? Porque é muito dinheiro. E aí eu fico me perguntando também em relação a... Pode parecer uma loucura, mas fico me perguntando em relação à CBF. Porque os clubes, eles precisam entregar balanços. E nos balanços, eles precisam mostrar e detalhar tudo. E se a gente está falando de situações de contratos de jogadores que saíram não saíram pelos valores estipulados do Botafogo para outros clubes, e no caso o Lyon, essas coisas têm que estar no balanço. Uhum. Elas têm que aparecer no balanço. E se não aparece no balanço, a CBF tem que cobrar. E aí, de certa forma, ela protege o clube, ela protege o torcedor. Opa, isso aqui não está aparecendo, então me explica isso aí. Sob pena de alguma coisa, alguma penalidade você vai ter. Não estou falando para perder ponto, estou falando... É pena financeira, em algum momento. Mas se não está entregando o balanço direito, a culpa também é da CBF. Porque ela é, entre aspas, o cartório do futebol brasileiro. E fiscaliza. Fiscaliza. Né, essa administração toda. A gente já vai ter também até uma outra explicação jurídica sobre toda essa situação da SAF, mas eu vou voltar lá com o Jufo para ele trazer informações também do clube, né? Botafogo se preparando, amanhã também tem jogo de volta de Copa do Brasil. Ainda tem isso, ainda tem jogo, ainda tem campo e bola, ainda tem futebol. Tem o jogo contra o Red Bull Bragantino amanhã, valendo vaga na sequência da Copa do Brasil. Traz para Bragança uma vantagem boa e também deve ter novidade chegando por aí, Jufo. É isso, só antes de falar das duas novidades, né, uma saída e uma chegada, Tairo Arruda, CEO da SAF, e muitos outros também diretores, eu não tenho confirmação se o John Textor também, mas muitos outros diretores dentro do Botafogo têm conversas e reuniões diárias com o técnico David Ancelotti sobre todo esse problema jurídico, até para ele conseguir blindar os jogadores, todo esse campo e bola dessa situação dentro do clube, né, dessa situação jurídica. O que
é visto dentro do Botafogo é que o David Ancelotti tem conseguido sim contornar essa situação e deixar um clima mais tranquilo para os jogadores. Bom, esse jogo contra o Bragantino, de volta pela Copa do Brasil, o Botafogo tem uma boa vantagem e deve ser a despedida do goleiro John, né? Deve ser o último jogo dele com a camisa do Botafogo. O time já chegou a um acordo com o West Ham da Inglaterra, ali cerca de 10 milhões de euros, mais alguns adicionais para ele se transferir para a Premier League. Quem deve reforçar o clube é o experiente goleiro Neto, que tem passagens por vários times na Europa, times grandes como Juventus, Barcelona, Arsenal. Então, um goleiro muito experiente que chega para assumir essa meta do Botafogo. Ele que estava sem contrato, jogou a última temporada pelo Bournemouth, então vai assinar com o Botafogo, deve ser a reposição para o goleiro John. Essas são as novidades no Botafogo. O cuiabano, que está lesionado, não joga contra o Bragantino. O Alex Telles, que é o titular da posição, vai jogar ali na esquerda. Então são essas as notícias do Botafogo, tentando fugir um pouco do clima de crise institucional, Glaucio. Jufô, muito obrigada pelas informações. A gente segue aqui até às 18. Qualquer novidade também, passe livre aqui no nosso Sport Center para atualizar tudo por aí. Um beijo grande para você, ótima sequência de trabalho aí para você e toda a nossa equipe acompanhando essa situação da SAF do Botafogo, mas também trazendo as informações da equipe em campo. Vamos dar uma olhadinha nestes números do Neto? A última temporada dele foram 4 jogos, nenhum jogo sem sofrer gols, 4 gols sofridos, um aproveitamento de defesa de 80%. 3 jogos pelo Bournemouth e 1 pelo Arsenal. Sim. Então, Glaucio, ele era até o capitão do Bournemouth, aí ele aceita a transferência, ele fica reserva do Arsenal. Na temporada passada ele praticamente não jogou. É um jogador experiente, um jogador, além de experiente, experimentado, né? Assim, que tem currículo, que tem bom jogo, mas preocupa a última temporada. Né? Assim, e quando a comparação é imediata, assim, sai o John. Bom, o John jogou todos os jogos, o John foi decisivo em vários jogos. Ah, mas ele falhou no final de semana. Cara, quantas vezes ele não falhou e quantas vezes ele salvou? O Neto ficou muito pouco em campo. Agora, é muito bom goleiro, jogador que teve passagem por seleção brasileira. Um jogador, o Jufo já destacou, e a quantidade de time bom que ele já defendeu. Nunca sendo, nos times muito bons, uma grande referência. No Bournemouth, ele era até capitão. Saiu na temporada passada. Para a gente arrematar aqui o assunto Botafogo, a gente vai ouvir um advogado especialista em direito societário desportivo, para entender um pouco também os impactos de campo. Então vamos falar de campo agora. Vamos ver os jogadores que foram relacionados para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. Vamos começar com nossos goleiros, que tem aí o Christian Lorner, Léo Link, Raul. Já os defensores que foram relacionados para o jogo de amanhã, Alex Telles, Alexandre Barbosa, David Ricardo, Marçal, Matheus Ponte, Vitinho. Volante, conta com Alan, Danilo, Iguinho, Marlon Freitas, Newton. Meias atacantes, Joaquim Corrêa, Montoro, Santi Rodrigues, Savarino. Atacantes, Arthur Cabral, Jefinho, Mastriani, Matheus Martins e Natan. Então esses jogadores foram relacionados para a partida de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Primeiro jogo, 2-0 pra gente, temos a vantagem aí, né, de perder até por um gol de diferença. Rapaziada, é o seguinte, né, o Botafogo chega para esse jogo contra o Red Bull Bragantino com um elenco meio remendado, é verdade, mas nada que assuste. A ausência do John já era esperada. Tá de malas prontas pro resto, né? E sinceramente é uma venda que entra na conta com acerto da diretoria. Já o Caio, Pantaleão e Cuiabano fora por lesão complica um pouco, porque vinham sendo importantes na estrutura defensiva e no apoio pelos lados. Mas olha só, tem reforço importante voltando, hein? Jefinho tá de volta depois de um tempinho fora e o Nathan Fernandes reaparece no momento certo. Esses dois têm capacidade de mudar o jogo com uma jogada individual e podem ser armas decisivas no segundo tempo, principalmente se o Bragantino for para cima buscando o resultado. A real é que o Botafogo fez o dever de casa no jogo de ida, abriu 2 gols de vantagens e agora tem que jogar com inteligência. Léo Link vai ter uma prova de fogo no gol, mas o time já mostrou maturidade nesses momentos. Com o retorno de peças ofensivas e a vantagem no placar, controlar a pressão
não inventar moda e garantir essa classificação. Rapaz, então eu vou te falar uma coisa, viu? Tem hora que torcer pro Botafogo parece que é viver num eterno teste cardíaco. Agora a gente vai para um jogo decisivo da Copa do Brasil sem o goleiro titular, sem 2 laterais e ainda com aquele clima de novela com o John indo embora. E o pior, a essa altura do campeonato a gente já tá até acostumado, né? Mas sabe o que é doido? Mesmo com esses desfalques todos, eu tô tranquilo. Olha que a fase estranha, né, para um botafoguense. Tô tranquilo. Esse time me passou uma confiança que fazia tempo que eu não sentia. Léo Link vai pro gol. Que vá, pessoal, que vá aí, né? Jefinho tá voltando também, que seja a hora dele desequilibrar. Natan Fernandes tem bola para decidir. E se a gente perder, beleza, mas perder jogando bola, com raça, com um cara de time que não se esconde. Só espero que o nosso Ancelotinho aí, né, não invente moda, porque é o tipo de jogo para jogar com inteligência, não com ego. A vantagem é nossa, o momento é nosso. Agora só não entregar bandeja, como a gente fazia antigamente. Hoje é dia de mostrar que o Botafogo virou a página. E quem duvidou ficou devendo muita coisa, porque duvidar do Botafogo não é fácil, rapaziada. Esse é o Botafogo, é tempo de Botafogo.